Olá, vamos começar mais um episódio do MemorizeCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas, no exame da magistratura e OAB. Hoje vamos falar sobre direitos fundamentais com foco em processo penal e punição. E para destrinchar esse tema comigo está o Silas França. Bem-vindo de volta. Obrigado. Esse bloco é denso, mas é exatamente o tipo de coisa que a banca adora cobrar com pegadinhas sutis. Vamos nessa. Começando pelo juiz natural, que é artigo 5, inciso 53 da Constituição Federal de 88. A ideia central é que ninguém pode ser processado por uma autoridade criada depois do fato, certo? Exato. A regra é que a competência precisa estar definida por normas previamente existentes, antes do fato. O macete é: juiz natural não é o juiz mais justo, é o juiz previamente competente. E tem uma súmula do STF que envolve foro por prerrogativa que pega muita gente, né? Pega muito. A súmula 704 do STF diz que quando um corréu tem foro por prerrogativa de função, o processo do outro réu pode ser atraído para esse foro. Isso não viola o juiz natural, não viola a ampla defesa, não viola o devido processo legal. Nossa, isso é contraintuitivo. O candidato que achar que a atração de foro fere o juiz natural vai errar a questão. Exatamente. E aí vem o devido processo legal, artigo 5, inciso 54 da Constituição Federal. Tem duas dimensões que a banca adora separar: a formal e a substancial. Me explica essa divisão de forma rápida. A dimensão formal é sobre as garantias procedimentais, o rito, o processo em si. A substancial vai além. Ela limita o próprio conteúdo das normas, impedindo leis irrazoáveis ou que afrontem a democracia. É o Estado se autolimitando. Então, o devido processo legal substancial é uma espécie de controle de razoabilidade da lei em si. Isso mesmo. E dentro do devido processo legal tem duas aplicações que caem muito. A súmula vinculante 35 diz que a homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Se o réu descumprir, o Ministério Público pode retomar a persecução penal normalmente. Espera, você está dizendo que a homologação não fecha o caso definitivamente? Não fecha, só fecha se o réu cumprir o que foi acordado. Descumpriu, volta à estaca zero e o Ministério Público segue com a ação. A outra é a súmula 347 do Superior Tribunal de Justiça. O réu pode apelar mesmo preso, a prisão não impede o conhecimento da apelação. Boa. Agora, contraditório e ampla defesa. Artigo 5, inciso 55 da Constituição Federal. Aqui tem um ponto que eu sempre fico em dúvida. Isso vale só para processo judicial? Não, vale para litigantes em processo judicial e administrativo e para acusados em geral. E tem uma série de súmulas do STF que detalham isso na prática. Aí vai um recado importante, clicando no link na descrição, você vai acessar a maior comunidade gratuita de leitura de lei seca na atualidade e com a supervisão dos professores do Magistrar. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Voltando às súmulas de contraditório e ampla defesa, tem muita coisa aqui. Qual você colocaria como a mais perigosa para o candidato? A súmula vinculante 5, sem dúvida, ela diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Muita gente acha que sem advogado o processo é nulo e não é. Isso pega demais. O candidato raciocina. Sem advogado viola ampla defesa, processo nulo. E a resposta é não. Exato. Mas atenção ao contraponto. A súmula vinculante 14 garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Então o advogado não é obrigatório no processo administrativo disciplinar, mas se estiver, tem direito ao acesso aos documentos. Interessante essa tensão. E tem mais súmulas do STF sobre ampla defesa no processo penal que precisam entrar. Várias. A súmula 701 diz que em mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público em processo penal é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. A súmula 705 diz que se o réu renunciar à apelação sem assistência do defensor, essa renúncia não impede o defensor de interpor o recurso mesmo assim. Então a renúncia do réu sem advogado não vale para bloquear o recurso do defensor? Não vale. E tem mais duas que formam um par importante.
A súmula 707 é nula a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso da rejeição da denúncia, e essa nulidade não é suprida por defensor dativo. A súmula 708, se o único defensor renuncia ao mandato, o réu precisa ser intimado para constituir outro antes do julgamento da apelação, sob pena de nulidade. O detalhe cruel aqui é que em ambos os casos a nulidade é absoluta, então não precisa de prejuízo demonstrado. Exato. E fechando esse bloco de ampla defesa, a súmula 712 é nula a decisão de desaforamento do júri sem audiência da defesa. Desaforar sem ouvir a defesa é nulidade absoluta. E o Tribunal de Contas da União entra nessa conversa também com a súmula vinculante 3. Entra, e é uma exceção importante. O contraditório e a ampla defesa são assegurados no Tribunal de Contas da União quando a decisão pode anular ou revogar ato que beneficia o interessado. Mas há uma exceção: a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não exige contraditório prévio. Então, na concessão inicial de aposentadoria, o Tribunal de Contas da União pode negar sem ouvir o interessado antes? Pode, nesse primeiro momento de análise de legalidade. O raciocínio é que o ato ainda não se consolidou definitivamente na esfera do servidor. É exceção que a banca adora cobrar invertida. Agora, provas ilícitas, artigo 5, inciso 56 da Constituição Federal. A regra geral é clara: prova ilícita não entra no processo, mas as exceções é que complicam. As exceções vêm da teoria dos frutos da árvore envenenada. A prova derivada de uma ilícita é aceita em 3 situações: quando ela foi obtida por fonte independente, quando a descoberta era inevitável por outros meios lícitos, ou quando a prova ilícita beneficia o réu. Esse terceiro caso é o mais inusitado. A prova é ilícita, mas se beneficia o réu. Entra? Entra. O sistema não pode usar a ilicitude como escudo para condenar alguém quando a própria prova diz que ele é inocente. E tem mais um ponto do habeas corpus 93.050 do STF. O juiz que teve acesso a provas ilicitamente obtidas não está impedido de sentenciar por isso. Isso pega muito em magistratura. O candidato acha que o juiz fica impedido e não fica. Não fica. E sobre interceptações telefônicas, prorrogações sucessivas são válidas desde que cada uma seja fundamentada na complexidade e necessidade do caso. Não existe limite fixo de prorrogações se a fundamentação estiver presente. Passando para o Tribunal do Júri, artigo 5, inciso 38 da Constituição Federal. 4 garantias: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para crimes dolosos contra a vida. Isso. E tem uma pegadinha clássica aqui: latrocínio não é julgado pelo júri. A súmula 603 do STF é expressa: a competência para latrocínio é do juiz singular. Latrocínio é roubo seguido de morte. Crime contra o patrimônio com resultado morte, não crime doloso contra a vida. Essa é uma das questões que mais derruba candidato. A pessoa pensa: tem morte, vai para o júri. E não vai. Não vai. E sobre a soberania dos veredictos, tem outro ponto que parece contradição, mas não é. A cassação de uma decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos não viola a soberania. Isso está na jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, número 78, tese 13. Então o júri é soberano, mas se a decisão for absurda em relação às provas, pode ser cassada? Pode. A soberania não é absoluta nesse ponto. E tem mais. A súmula vinculante 45 do STF diz que a soberania dos veredictos prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente por Constituição Estadual. Boa. Agora, crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Tem 2 grupos que o candidato precisa separar com precisão. O macete é separar em 2 blocos. Bloco 1, os imprescritíveis e inafiançáveis. Racismo, artigo 5, inciso 42, e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, artigo 5, inciso 44. Esses 2 são imprescritíveis. E o bloco 2 são os inafiançáveis, mas não imprescritíveis? Exato. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos, artigo 5, inciso 43. Esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas prescrevem e respondem mandantes, executores e quem, podendo evitar, se omitiu. Gravem isso. Racismo e grupos armados são os únicos imprescritíveis. Os demais do inciso 43 são inafiançáveis, mas prescrevem.
E sobre racismo, o STF reconheceu o racismo estrutural na arguição de descumprimento de preceito fundamental 973, ampliando o alcance da proteção constitucional. Pessoalidade da pena, artigo 5, inciso 45. A pena não passa da pessoa do condenado, mas tem exceção. Tem. A obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens podem ser estendidos aos sucessores, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, herda o bem, herda a obrigação até aquele valor. E individualização da pena veio com novidade legislativa importante. Veio. A Lei nº 14.843 de 2024 tornou o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime. Antes era facultativo. Agora a dispensa é que precisa de fundamentação excepcional. Virou a lógica. Antes precisava fundamentar para exigir, agora precisa fundamentar para dispensar. Exatamente. E a súmula vinculante 56 do STF fecha esse bloco. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do réu em regime mais gravoso. O Estado não pode punir mais porque faltou estrutura. Agora, extradição, que é um tema cheio de armadilha, né? Brasileiro nato nunca é extraditado? Nunca. Artigo 5, inciso 51 e o habeas corpus 83.113, questão de ordem do STF confirmam. Brasileiro nato jamais será extraditado, em hipótese alguma, nem por tráfico, nem por crime hediondo, nem por nada. E o brasileiro naturalizado? O naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses: crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente de quando ocorreu. E a súmula 421 do STF fecha: casamento com brasileiro ou ter filho brasileiro não impede a extradição. E o estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, artigo 5, inciso 52. Correto. Mas atenção, atos de terrorismo, crimes hediondos e equiparados não são considerados crimes políticos para fins de extradição. O STF é firme nisso. A vedação é para crime político genuíno, não para violência disfarçada de motivação política. E a competência. O STF julga em recurso ordinário o crime político, artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Os juízes federais processam e julgam os crimes políticos em primeiro grau, artigo 109, inciso 4. Isso. 2 níveis. Juiz federal processa, STF julga em recurso ordinário. A banca às vezes tenta embaralhar essa competência. Agora vamos para o segmento questão relâmpago. Responde essa. A ausência de advogado em processo administrativo disciplinar torna o processo nulo por ofensa à Constituição? Não. A súmula vinculante 5 é clara. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Boa. Candidato que inverte essa resposta perde ponto certo. Agora, um crime de latrocínio deve ser julgado pelo tribunal do júri? Não. A competência para latrocínio é do juiz singular, não do tribunal do júri. A súmula 603 do STF é expressa nisso. Perfeito. Latrocínio é crime contra o patrimônio, não contra a vida. Próxima. A soberania dos veredictos do tribunal do júri impede que suas decisões sejam cassadas por serem manifestamente contrárias à prova dos autos. Não impede. A cassação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola a soberania dos veredictos. Isso está consolidado na jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, número 78, tese 13. Boa. Soberania não é carta branca para ignorar as provas. Próxima. Um brasileiro nato pode ser extraditado por comprovado envolvimento em tráfico internacional de drogas? Jamais. Brasileiro nato nunca será extraditado em hipótese alguma. Essa regra de extradição por tráfico vale apenas para o brasileiro naturalizado, não para o nato. Perfeito. Esse é o tipo de questão que a banca formula para testar se o candidato confunde nato com naturalizado. Próxima. Se um estrangeiro comete ato de terrorismo considerado crime político em seu país, a extradição é impedida no Brasil? Não é impedida. Atos de terrorismo, crimes hediondos e equiparados não são considerados crimes políticos para fins de extradição. O STF não aplica a vedação constitucional a esses casos. Boa. A vedação é para crime político genuíno, não para violência revestida de motivação política. Última. Em processos no Tribunal de Contas da União, o contraditório e a ampla defesa são sempre assegurados? Não sempre. São assegurados quando a decisão pode anular ou revogar ato que beneficie o interessado.
mas a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão é exceção, dispensando o contraditório prévio. Isso está na súmula vinculante 3. Perfeito. Essa exceção da aposentadoria inicial é o ponto que a banca mais cobra invertido. Encerrando o episódio, 3 pontos-chave para gravar. Primeiro, brasileiro nato jamais é extraditado, em hipótese alguma, enquanto o naturalizado pode ser extraditado por crime anterior à naturalização ou por tráfico. Segundo, latrocínio é do juiz singular, não do júri, e a soberania dos veredictos não impede cassação por decisão manifestamente contrária à prova. Terceiro, no processo administrativo disciplinar, a ausência de advogado não gera nulidade, mas o acesso aos documentos já produzidos é garantido ao defensor que estiver atuando. Gravem isso! A dica de ouro é a seguinte: nesse bloco, a banca quase sempre cobra a exceção como se fosse a regra. Então, antes de marcar a resposta, pergunte a si mesmo: isso é a regra geral ou a exceção? Racismo é imprescritível, mas tráfico não é. Nato nunca é extraditado, mas naturalizado pode ser. Processo administrativo disciplinar sem advogado é válido, mas acesso a documentos é garantido. A lógica das exceções é o coração desse tema. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara, porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo MemorizeCast.